Olá, estamos de volta com o nosso livro maravilhoso, Diálogos sobre o Dharma, de nosso querido mestre espiritual Chandramukha Swami, aqui nos ensinando como dialogar com o Dharma, que é a nossa missão de vida. E hoje qual é a relação entre o Dharma verdadeira, qual é a relação entre Dharma, verdadeira felicidade e bem supremo. Então, o que é o Dharma? Né? Muitas vezes a gente fica perdido com relação a essa pergunta. E eu diria que Dharma é tudo aquilo que você precisa fazer para agradar a Deus. Isso é uma concepção minha. E como é que nós vamos agradar a Deus se nós não achamos que somos uma alma e sim o corpo? Nós vamos ficar vinculados a este corpo, achando que somos o corpo, as coisas materiais que nos rodeiam, e que ponto final. Então a vida seria muito, 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 muito limitada. Nós sermos o corpo e as coisas materiais, sofrimentos, as doenças, problemas financeiros. Será que Deus nos criou para isso? Será que Deus criou a minha alma? Eu sou uma alma, Aham Brahmasmi, para exercer a missão apenas de sofrimento, de ficar aqui atrelado, agregado a valores temporários, valores que terminam, valores que não são eternos, ficar atrelados a uma família que vai se acabar todo mundo, porque todo mundo vai morrer, ficar atrelado a um trabalho que daqui a pouco eu vou perder, porque eu saindo deste corpo e saindo de dentro desse planeta, tudo se acaba. Então, eu acho que é um pensamento muito pequeno, muito limitado, achar que Deus nos criou apenas para viver essas coisas limitadas. Não. Deus criou para exercer o nosso Sanatana Dharma, que é o Dharma da nossa alma, que é o cultivo das coisas eternas, dos sentimentos eternos, das nossas relações eternas. Então, esse Dharma é o verdadeiro Dharma, é a verdadeira felicidade, é o bem maior que nós podemos ofertar a Deus, esse bem supremo. Então, vamos ver aqui o que nosso querido mestre espiritual nos diz. A maior aspiração do ser humano é a felicidade. Todos querem ser felizes, não é verdade? Cuja busca pode ser vista tanto como um objetivo final quanto um meio de viver uma vida plena e significativa. Platão e Aristóteles, dois grandes e gigantes do pensamento grego, ofereceram perspectivas fundamentais sobre esse tema. Através dos diálogos de Sócrates, Platão sugere que a felicidade está ligada à virtude, à compaixão e ao conhecimento, algo muito semelhante ao conceito do Dharma. Para ele, o verdadeiro bem reside na sabedoria e na harmonia da alma. Então, virtude, compaixão e conhecimento é tudo aquilo que eu preciso adquirir na minha alma, ser uma alma no corpo onde acopla uma consciência virtuosa, uma consciência cheia de compaixão, uma consciência que busca conhecimento para sair da ignorância e assim residir nessa sabedoria, nesse conhecimento para a harmonia da nossa alma. Segundo Platão, logisticon é a parte da alma que busca a verdade e é responsável pelo pensamento racional e filosófico. Essa é a parte que deve governar as outras, pois ela é a única que pode compreender a verdadeira natureza do bem e orientar a alma para a virtude do Dharma. Então, quando a gente começa a buscar um pensamento baseado no conhecimento, mas não nesse conhecimento material, não nessas leituras mundanas, mas sim no conhecimento que leva ao conhecimento de Deus e que leva ao conhecimento de quem eu sou. E aí eu vou me orientar e vou ter uma consciência mais orientada com relação ao que eu vim fazer aqui e aquilo que eu devo fazer aqui para que eu possa buscar estar alinhada com essa razão e com essa realidade, que é a realidade, não a realidade que esses filósofos propuseram, mas a realidade de Bhakti, a realidade do amor por mim, do amor pelo outro e do amor por Deus, dentro desse preceito que Jesus nos deixou,
ame a si mesmo, ao próximo e a Deus sobre todas as coisas. E aí, quando a gente vai trabalhando, nos trabalhando com essas emoções, e vamos indagando se isso está certo, se isso está correto, o que é que eu devo fazer para agradar a Deus, o que é que eu não devo fazer, mas a gente não pensa nisso, por quê? Porque a gente só pensa em nos agradar e só. Aí é onde reside o orgulho, o pedantismo, o falso ego, é onde reside a ignorância de achar que eu sou Deus e que eu vou me agradar até o final dos meus dias e vou ter tudo aquilo que eu quero para o meu prazer. Não. A gente precisa buscar o entendimento de quem realmente nós somos, porque a gente não sabe quem é. A gente não se conhece. E aí, quando a gente busca esse conhecimento e busca nos entender, entender a si próprio, entender o outro e buscar entender a Deus, aí sim nós vamos buscando essa parte desse conhecimento em harmonia com a razão, de acordo com o conhecimento que eu estou tendo, para que eu possa exercer o meu Dharma, eu possa estar feliz, estar fazendo feliz a outro, e principalmente fazendo feliz a Deus, fazendo feliz a Krishna, na filosofia Bhaktivedanta, filosofia da nossa alma, a filosofia de quem realmente somos. Essa relação alma e Deus, Deus e eu, para fazer com que Deus possa estar feliz aqui e agora comigo. E não ficar me desviando da minha missão aqui neste planeta Terra, buscando prazeres temporários que não vão trazer a minha verdadeira felicidade. Então, buscar essa virtude, que é a virtude do conhecimento, e não o conhecimento teórico, mas o conhecimento de prática. Um conhecimento que envolve a compreensão profunda do que é realmente bom para a alma e a capacidade de agir de acordo com essa compreensão. O que é bom para a minha alma, eu vou ofertar a Deus e vai ser bom para Deus, talvez. Então, essa leitura que eu faço aqui diariamente, e tinha dado uma parada, porque estive ocupada buscando mais conhecimentos em um retiro espiritual, para que eu possa conhecer mais e melhor a vontade de Deus em mim, no outro, no planeta, criar através de leituras, de ouvir, porque quando ouvimos, a gente se ouve, a gente ouve a alma, a gente coloca na nossa consciência naquele ponto que precisa de uma consciência maior, e aí vai trazer essa associação mais aprofundada, ou seja, um mergulho dentro daquilo que é a minha verdadeira missão. Porque o tema da pergunta foi: qual é a relação entre o Dharma, o meu Dharma, a minha missão, qual é a minha verdadeira felicidade, a minha felicidade verdadeira, qual é, e qual é esse bem supremo que eu posso trazer para mim e ofertar esse bem supremo para Deus. Assim, não há virtude desassociada do autoconhecimento e da sabedoria. Então, você vai aprendendo sobre a virtude associada ao conhecimento e à sabedoria. A ignorância, por outro lado, é vista como a raiz do mal, ao levar as pessoas a perseguirem falsos bens, que, em última análise, prejudica a alma. Então, jamais eu, alma, vou ser feliz com bens materiais. Eu, alma, só posso ser feliz quando eu exercer minha missão, que é servir a Deus em consciência de Deus, mesmo estando aqui neste mundo material, presa neste corpo material, mas com a minha consciência voltada para o bem, para a sabedoria, para o autoconhecimento e sair dessa ignorância que me leva ao sofrimento. Vamos à próxima pergunta. Podemos estabelecer uma relação da visão de Platão com a visão védica do Dharma? Então, aqui o meu mestre faz uma comparação da filosofia ocidental com a filosofia védica acerca da nossa missão. A concepção de Platão da harmonia da alma e do papel central da virtude e do conhecimento nos remete ao conceito de Dharma,
na tradição da filosofia védica, que leva ao conhecimento de Deus. Incluindo a visão budista, o Dharma muitas vezes é traduzido como caminho correto, ou dever, e refere-se ao cumprimento das leis universais e da ordem cósmica através das ações justas e virtuosas. Assim, o filósofo Platão vê a felicidade como dependente da harmonia interna e da prática da virtude. O Dharma enfatiza o alinhamento das ações humanas com o ordenamento moral do universo, levando ao bem-estar, à realização espiritual. Então, aqui é uma comparação do cumprimento das leis e da ordem cósmica através das nossas ações justas e virtuosas, como também da harmonia interna e da prática do meu Dharma de alma. Eu vou me alinhar a minha consciência, a minha missão, e vou estar, assim, em pleno ordenamento com o próprio universo. Por quê? Porque se eu faço aquilo que está dentro das leis do universo, daquilo que Deus quer de mim, mas se eu não sei o que é que Deus quer de mim, aí é onde está toda a confusão. Por quê? Porque a felicidade não pode ser encontrada na busca desenfreada por prazeres ou riquezas materiais simples. Esses bens aparentes que, se não forem guiados pela razão, podem levar à desordem da alma e, portanto, ao sofrimento. Então, por que todo mundo sofre nesse mundo material? Porque estamos buscando desenfreadamente por prazeres e riquezas materiais. E porque nós não buscamos a razão e levamos a nossa alma à desordem e ao sofrimento. O verdadeiro bem, ou bem supremo, reside na sabedoria. Está aqui a resposta. O verdadeiro bem, ou bem supremo, reside na sabedoria, na capacidade de perceber a verdadeira natureza da realidade e de viver em conformidade com ela. Então, se eu estou vivendo de acordo com o que Deus quer de mim, se eu sei o que é que Deus quer de mim, o que é que Deus quer de mim, que eu não viva achando que eu sou um corpo, que eu não acho que eu sou as coisas materiais e que eu não acho que a minha felicidade está em buscar esses prazeres nessas riquezas materiais. E aí, nesse processo, citamos aqui a Bhagavad Gita, quando Krishna diz para Arjuna: estou lhe pedindo que me diga com certeza o que é Shreya e o que me é verdadeiramente benéfico. Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 7. Arjuna pergunta: Krishna, suprema personalidade de Deus na filosofia da ciência da devoção Bhakti Yoga, me diga, por favor, o que é que eu devo fazer? O que é verdadeiramente bom para mim? Você já perguntou a Deus o que é que Ele quer de você, o que é verdadeiramente bom para você com relação a Deus? Certamente esse bem supremo mencionado não difere do conceito védico de Shreya, que é você fazer esse verdadeiro bem a si, ao outro e a Deus. Assim podemos estabelecer essa ligação filosófica interessante entre as palavras Shreya e Dharma, ou seja, o bem e a missão dentro desse bem, que ambas são encontradas nos textos da filosofia védica e desempenham papéis de orientar a vida humana em direção à realização espiritual, o bem último. Então, meu bem maior é agradar a Deus, servir a Deus. Estou servindo a Deus, eu estou dentro do Dharma, da alma, mas se eu me desvio para o lado das coisas materiais, esqueça, porque aí eu vou estar indo para o outro lado. A palavra Shreya, que foi citada aqui, é traduzida como bem supremo ou bem maior. Você é um termo que indica o objetivo final e mais elevado que se deve buscar na vida, esse bem maior. Shreya é muitas vezes contrastada com Preya, que representa o prazer imediato ou bem-estar temporário. Então, Shreya é o prazer eterno e Preya é o prazer temporário. E a gente deve escolher entre esses dois. Enquanto Preya, esse bem-estar temporário, atrai a mente e os sentidos para a satisfação momentânea e prazeres efêmeros, Shreya, que é o bem maior, o bem supremo, orienta o indivíduo em direção àquilo que é duradouro. Então, existe aqui o que é temporário e o que é duradouro. E aquilo que é eterno e verdadeiramente benéfico para a alma. Então, eu devo perguntar: isso é bom para mim? Isso é bom para a minha alma? Isso é um bem supremo? Isso é um prazer eterno? Eu quero.
Se não for, resista e não queira, porque logo, logo vai lhe trazer sofrimentos. Portanto, enquanto preia, prazer imediato, atrai a mente e os sentidos para a satisfação momentânea de prazeres efêmeros, Shreya, repetindo, o bem supremo, o bem maior, orienta o indivíduo em direção àquilo que é duradouro, eterno e verdadeiramente benéfico para a alma. Shreya está, portanto, associada à busca pela libertação, o estado de se libertar desse ciclo de nascimentos e mortes e a comunhão com o Supremo. Porque enquanto você não se libertar desse mundo material, você vai estar preso em preia ao prazer imediato e ao bem-estar temporário. Não existe meio tempo. Decida para que lado você vai, para o eterno ou para o temporário. É uma escolha de um caminho de vida que leva ao autoconhecimento, à realização espiritual e à paz interior. Então, aqui nesse traçado dessa comparação entre o eterno e o temporário, quando a gente escolhe o eterno, a gente vai buscar essa libertação desse temporário, através do conhecimento, do entendimento, através do domínio, do autocontrole. Por quê? Porque a gente tem que racionalizar a parte racional da alma. Segundo Platão, é responsável pela busca pela verdade e pela orientação da vida em direção ao bem supremo. No contexto da Bhagavad Gita, o prazer eterno é citado como objetivo último, que é a parte racional, reconhecendo como mais valioso e duradouro, que é o conhecimento acerca do absoluto. A gente está aqui para conhecer sobre Deus, e não para mergulhar nos prazeres temporários e viver achando que eu vou ser feliz quando eu tiver um título acadêmico, quando eu tiver milhões na conta bancária, quando isso, o tempo passa, daqui a pouco você vai ter que sair daqui. E como é que você vai sair daqui? Melhor do que chegou ou pior do que entrou? É uma pergunta. Então, é um discernimento que deve fazer com que você desenvolva esse prazer eterno, essa consciência eterna de quem realmente eu sou, o que é que eu estou fazendo aqui, como é que eu vou sair daqui desse enrosco, desse mundo material. Então, esse bem material, esse bem eterno, Shreya, é um processo de harmonização das três partes da alma. É a parte que vai guiar a alma em direção ao bem supremo, reconhecendo a superioridade do eterno sobre o temporário. A parte que sustenta essa escolha, eu já disse, escolher entre o eterno e sair desse temporário. Com coragem e firmeza, resistindo às tentações. Eu sou tentada diariamente por Maya, a yoga da ilusão, por prazeres imediatos. Então, com disciplina, eu não devo desviar a minha alma do meu verdadeiro propósito. Qual é o meu verdadeiro propósito? Eu sou uma alma, eu tenho que trabalhar minha consciência para aprender sobre Deus e desenvolver minha consciência sobre Deus, para que eu possa exercer o meu Dharma, a minha verdadeira felicidade, e possa encontrar esse bem supremo, Shreya, que é o bem eterno. Quando essas partes trabalham em harmonia, o indivíduo é capaz de seguir o caminho que leva ao autoconhecimento, realização espiritual e paz interior. Tem coisa melhor do que isso? Autoconhecimento, realização espiritual e paz interior. Alcançando assim o verdadeiro bem supremo. Sim, alcançando o verdadeiro bem supremo. Eu sou Ana Cláudia Chandra, do Easy Espiritualidade, aqui com diálogos sobre o Dharma, do meu mestre espiritual Chandramukha Swami. Com gratidão, eu encerro.